Olá, tudo bem? Então hoje aqui no canal a gente conversa sobre um livro bem curtinho, essa publicação aqui da editora 34, que reúne dois textos de Dostoiévski. O livro tem o título de Duas Narrativas Fantásticas, aliás, esse foi o termo usado pelo próprio Dostoiévski. Primeiro a gente vai encontrar Adócio e depois O Sonho de um Homem Ridículo, esse é o texto mais famoso entre os dois. Além de terem sido chamados assim por Dostoiévski, esses textos têm em comum também o tema que eles vão abordar. Nas duas histórias, a gente vai ver que o tema principal vai ser a decisão do ser humano colocar fim na sua própria vida. Mas a forma que Dostoiévski aborda esse tema e o que ele tira disso é bem diferente nos dois textos. Eles foram publicados numa revista mensal que Dostoiévski tinha, chamada Diário de um Escritor. Adócio foi publicado em 1876 e O Sonho de um Homem Ridículo no ano seguinte. Vamos começar então a conversar sobre Adócio, que é o primeiro texto e até o mais longo. Dostoiévski tirou essa ideia de uma onda de suicídios que ocorria em São Petersburgo na época. Um caso especial chamou muita atenção de Dostoiévski, que foi o suicídio de uma jovem costureira. Ela se atirou de um prédio. Dostoiévski costumava ler muitos jornais, e então ele passou a escrever esse texto inspirado nessas notícias. Aqui ele cria um texto narrado em primeira pessoa, e o narrador é o marido que perde a sua esposa. Ele narra a história horas depois da esposa ter se matado. E a gente já vai ver uma mente ali muito atormentada, que é bem típico, né, dos textos do Dostoiévski. Esse homem é dono de uma casa de penhores, e foi assim que ele conheceu a sua esposa. Ela ia na casa de penhores com frequência para conseguir algum dinheiro, então ela vendia assim, objetos bem simples, coisa que ele nem compraria, mas como ela chamou a atenção dele de alguma forma, ele acabava comprando as coisas dela. O intuito que ela tinha de vender esses itens era ter dinheiro para publicar um anúncio oferecendo o trabalho de preceptora. Ela era bem jovem, ela estava para completar 16 anos e ele já tinha por volta dos 40. Como ela ia lá muitas vezes, ele acabou se interessando, ficando curioso e foi atrás de saber informações sobre ela. E foi aí que ele descobriu que ela era órfã e morava com duas tias que a tratavam muito mal. Bom, aí eles acabam se aproximando, ele fica sabendo que ela está prestes a casar com um homem mais velho ainda, ela por volta dos seus 50 anos, ele decide intervir ali. Eles vão acabar se casando, só que durante o casamento a gente vê que a relação deles é muito difícil, porque ele é uma pessoa muito fechada. Ele faz tudo de caso pensado, ele é muito frio com ela. Bom, a gente vai ver que isso vem de questões mal resolvidas no trabalho dele, que ele vai acabar expondo no decorrer da narrativa. Então é um texto com aspecto psicológico muito forte, porque para tentar entender como aconteceu o suicídio dela, como tudo chegou a tal ponto, ele vai rememorar todas essas questões que aconteceram na vida dele e também o casamento dele com ela. Mas como a narrativa é em primeira pessoa, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, não sabe como ele a tratava realmente. Então vai ser um relato bem introspectivo de uma pessoa muito perturbada, tentando entender a sua vida, o porquê aconteceu tudo aquilo. Tanto é que a gente não sabe nem o nome dele, não sabe o nome dela, nada. É realmente só essa descrição dos fatos e de como isso tudo pode acontecer. E aí, em seguida, começa O Sonho de um Homem Ridículo, que é uma narrativa bem curtinha. Eu não sei direito o que eu falo aqui pra vocês, para não contar a história toda. Então, eu vou falar assim, bem por cima. Aqui a narrativa também vai ser em primeira pessoa, de um homem também perturbado, e que ele próprio se chama assim de ridículo. E ele se vê assim desde criança. As pessoas também o tratam assim, acabam dando risada dele, mas principalmente ele se vê desse jeito, e ele vê o mundo desse jeito, de uma forma muito indiferente, sabe? Pra ele tanto faz, ele não tem nenhum propósito na vida, não vê sentido nenhum em nada. Ele passa a vida dele assim, até que chega um momento que ele decide se matar. E aí ele vai e compra um revólver. Só que nesse momento ele ainda não sabe quando que ele vai fazer isso. Até que um dia ele tá voltando para casa numa noite muito escura, úmida, bem fria, e ele olha pro céu e vê uma estrela e decide, com aquele sinal, que é o dia dele se matar. Só que em seguida ele sente que tem alguém puxando ele assim na rua e chorando, gritando desesperadamente. E ele vê que é uma menina de por volta 8 anos de idade. Ela tá muito desesperada, pedindo ajuda dele, chamando também pela mãe. Ele fala para ela pedir ajuda da polícia, acaba até enxotando a menina, berrando com ela. E assim ele vai para casa e chegando lá ele pega um revólver, coloca em cima de uma mesa e senta numa poltrona de frente para ele, já com o revólver engatilhado. Só que aí ocorre uma coisa interessante. Ele sente vergonha do próprio ato, de não ter ajudado a menina. Logo ele, uma pessoa tão indiferente que não via sentido em nada, ficou tocado com aquilo.
E assim, vivendo esse conflito interno, ele acaba adormecendo, coisa que ele não fazia há várias noites. Ele passava as noites em claro, de tão perturbado que ele estava. Então, logo naquela noite que ele decide realmente pôr fim na sua vida, ele encontra essa menina que tem esse efeito tão forte sobre ele. E aí que ele vai sonhar ter o sonho, então, do homem ridículo. É claro que ele vai sonhar com o suicídio. E no sonho, ele se mata, só que ele se dá um tiro no coração, não na cabeça como ele havia pensado em fazer. No sonho, ele é levado por uma criatura para um planeta distante. E esse planeta é um duplo da Terra. É tudo exatamente igual, só que ainda não havia ocorrido o pecado original. Então as pessoas viviam sem nenhum pecado, em perfeita harmonia. E aí a gente vai ver qual o efeito que ele traz para esse planeta, porque as coisas não vão continuar nesse planeta como eram antes com a presença dele ali. E ele também é levado a outras conclusões, a perceber uma responsabilidade das coisas que acontecem na vida dele que ele não percebia antes. Então, será que o suicídio agora fará algum sentido? Bem, gente, esse texto é super curtinho. Dostoiévski, então, vai abordar o vazio existencial e vai descrever um sonho assim que ficou super conhecido em toda a literatura. Eu indico bastante que você leia. Para vocês terem noção, esse livro aqui tem 100 e poucas páginas. É super curtinho, mas com um texto denso. Tanto para você que já leu algo de Dostoiévski, ou para você que nunca leu, eu acho um texto bem legal para você se familiarizar com o autor. Eu só tinha lido textos maiores dele, eu li 2 romances do Dostoiévski, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, e agora me interessei por ler esses textos mais curtos. Então, se você tem alguma sugestão para me dar de um livro mais curtinho dele, por favor, deixe um comentário aqui que eu vou adorar ler. Então é isso, gente. Eu espero em breve falar mais de literatura russa aqui no canal e em breve a gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Até lá, tchau, tchau!